Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao SOS Literatura. Hoje nós estamos com um vídeo novo sobre uma nova escola literária. Então vamos começar. Deixa eu só ver se eu estou gravando, se tá tudo certo. Sim. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre o modernismo, a primeira fase, tá? Então vamos lá. Vamos dar uma introduçãozinha para vocês se situarem, tá? A primeira fase do modernismo aqui no Brasil, ela é chamada de fase heróica. Ela também é chamada de ou primeira fase ou de primeira geração. Aí nós temos 3 gerações, a primeira, a segunda, a terceira, né? Ou a primeira, a segunda, a terceira fase, certo? Nesse vídeo a gente vai falar especificamente da primeira fase e as meninas vão falar das outras fases nos outros vídeos, tá bom? Porque senão ficaria um vídeo muito longo e também ia confundir muito a cabeça de vocês. Ela se estendeu de 1922 até 1930. E ela foi um movimento artístico, cultural, político, social, né, bem amplo. Bom, aqui no Brasil, ele foi dividido em 3 fases, como eu falei, onde cada fase tinha suas características próprias por causa do contexto histórico. Então, assim, como eu acho que eu já falei antes, em outros vídeos, cada fase não, cada movimento literário, cada escola literária, ela vai desencadear por causa do contexto histórico. Então, assim, estava acontecendo alguma coisa ali na sociedade, no mundo, e aquilo acaba gerando eu não sei como eu posso falar, acaba gerando algo que vai desencadear um movimento literário, entendeu? Então, assim, é sempre bom a gente saber o contexto histórico, certo? Porque isso é muito importante. Vamos lá, então. O que estava acontecendo na época? Bom, o modernismo ele foi um movimento artístico e literário que surgiu em muitos países no final do século XX e ele nasceu durante as guerras mundiais. Mundial, né? Mundial que estava acontecendo ali. Então, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1914 até 1918, e a Segunda Guerra Mundial de 39 até 45. E aqui no Brasil, a gente estava tendo a primeira fase da República. Então, a chamada República Velha, de 89 até 1930. E logo depois, não, logo ali naquela época, estava tendo a crise de 29, que foi a queda da Bolsa de Valores lá, né, de Nova York, em 1929, que resultou numa crise mundial que refletiu na sociedade em um modo geral, assim, de diversos países. E esse evento ele foi responsável pelo início da Segunda Guerra Mundial, e aí os governos totalitários que surgiram naquela época na Europa. Então, o nazismo, o fascismo, o franquismo, salazarismo, eu sempre falo errado essa palavra, mas dessa vez foi. E o que estava acontecendo naquela época também? Nós, né, já vimos que sempre tem algo que dá um pontapé para surgir um movimento literário. E, como já falei antes, essas escolas literárias, elas não surgem do nada, certo? Mas enfim, o que deu o pontapé, então, nessa escola literária foi a Semana de Arte Moderna de 1922. E aí vocês se perguntam, nossa, o que foi a Semana de Arte Moderna? Foi um evento, né, que ocorreu aqui em São Paulo, no Teatro Municipal, durante os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, que representou uma ruptura com os padrões artísticos tradicionais. Então, né, como sempre, em toda escola literária que surge, ela está lá quebrando com padrões, falei certo? Padrões, de outra escola literária que já acabou. Então, assim, é sempre, não concordo com essas ideias aí, né, vamos fazer uma coisa nova. É sempre assim que acontece. Então, nessa escola literária, ela foi marcada pela Semana de Arte Moderna, como eu falei, e aí eles estavam lá, né, quebrando os padrões artísticos. Então, assim, eu vou falar mais pra frente, mas foi uma época que chocou muito o pessoal da época, né, porque, assim, o pessoal estava acostumado com algo específico e aí do nada mudou. Então, assim, claro que ia chocar. E, especificamente no modernismo, eu acho que chocou mais ainda, porque, gente, o modernismo é algo bem eu gosto muito, mas é algo muito aleatório. Na minha cabeça é muito aleatório, porque são várias coisas. Então, assim, por isso que a gente separou em 3 vídeos, porque senão ia ficar uma bagunça na cabeça de vocês. Mas eu gosto muito do modernismo. Bom,
Essa semana, então, ela reuniu apresentações de dança, de música, exposições, recitar poemas, né, citação de poemas. E como eu falei aqui, ó, eu achei que estava no outro slide, mas estava aqui, que ela chocou grande parte da população brasileira, né, por estar avessa ao tradicionalismo vigente e estabelecendo, assim, novos paradigmas de arte. Então, né, resumindo, quebrou lá com o tradicional e surgiu com coisas novas. E é claro que as pessoas que são mais conservadoras, elas vão ficar meio chocadas mesmo com algo novo e algo mais chocante que surge. Bom, então os artistas que estavam envolvidos, eles tinham como principal intuito apresentar uma estética inovadora, pautada nas vanguardas artísticas europeias, que era o cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, etcétera, que tem várias outras vertentes, né, e que foi iniciada também no final do século XX. Então aqui eu coloquei algumas imagens para vocês verem, como os quadros realmente chocavam as pessoas da época. Porque no outro vídeo, né, eu acho que vocês viram algumas imagens. Se não viram, vocês podem pesquisar o simbolismo no no Google, que vocês vão ver obras daquela época, e todas as outras que teve anteriormente, né. Então, assim, é algo muito diferente. É algo que não tinha sido feito ainda, né. Então, quando você, por exemplo, ia, pintar uma mulher, ou um homem, uma criança, enfim, uma pessoa, você fazia traços mais perfeitos, mais bonitos, delicados, tal. Eh, e aqui no modernismo não, então a gente tem essa imagem mais cheia de traços marcantes para representar realmente a expressão da pessoa, ou então aqui embaixo o cubismo, onde tinha várias formas geométricas, por isso o cubismo. E enfim, vamos lá então. Os artistas modernistas que merecem destaque nessa primeira fase fazem parte do grupo chamado Grupo dos Cinco. Não é Clube dos Cinco, mas é Grupo dos Cinco, mas faça essa associação aí, tá? Eh, então esse grupo ele foi composto pelos artistas Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, eh, me perdi? Eu nunca sei falar o nome dele, gente. Menotti Del Pitia? Eu não sei falar o nome dele, mas enfim. A Tarsila do Amaral e a Anita Malfatti. Então, assim, eles que foram responsáveis ali pela Semana de Arte Moderna, tá. Hã Enfim, continuando aqui na Semana de Arte Moderna, ainda que tivesse características das vanguardas europeias, o evento buscou representar uma arte mais brasileira, né. Então, assim, como sempre, algo surgiu na Europa, traz para o Brasil e pega elementos aqui do Brasil mesmo. Vamos tornar esse negócio aqui mais brasileiro. E por esse motivo, a primeira fase modernista priorizou temas pautados no nacionalismo. Então, assim, vamos falar aqui das coisas que tem aqui no Brasil, tá? Não vamos falar das coisas que tem lá na Europa. Deixa eles lá com o modernismo deles lá. Então, portanto, na cultura e na identidade do Brasil. Então, tinham essas características. Uma importante característica desse período de afirmação nacional foi a disseminação de diversos grupos e manifestos. Além disso, a publicação de algumas revistas que auxiliaram na divulgação dos ideais modernos. Vamos entrar então nas características, que é muito importante. Nacionalismo crítico e ufanista, valorização do cotidiano, então o que estava acontecendo no nosso dia a dia, né? Isso que era retratado. Resgate das raízes culturais brasileiras, críticas à realidade brasileira, renovação da linguagem, então, de novo, sempre vai se renovando a linguagem dos poemas, das obras, né? Sempre quando surge uma escola nova. Oposição ao parnasianismo e o academicismo, experimentações estéticas, renovações artísticas, ironia, sarcasmo, irreverência, caráter anárquico e destruidor, e uso de versos livres e brandos. Então, assim, muitas coisas bem diferentes, mas coisas que a gente já, né, tá acostumado. Então a gente vai entrar um pouco nos autores. São vários autores, gente, vários mesmo, mas eu vou focar aqui só em 2,
né, que são os mais conhecidos, mas tem vários autores como, o Manuel Bandeira, que eu não coloquei aqui, mas o Manuel Bandeira também foi muito importante. Então vamos lá, esse é o Mário de Andrade. Ele foi um escritor modernista, crítico literário, musicólogo, folclorista e ativista cultural brasileiro. E o seu estilo literário foi inovador e marcou a primeira fase modernista no Brasil, né? Sobretudo pela valorização da identidade e cultura brasileira. Então, ele tem muitas obras, e eu não coloquei todas aqui, mas eu coloquei algumas que são Policeias Desvairadas. Eu não lembro se é Desvairada ou Desvairadas. Foi lançado em 1922. Macunaíma, que é esse livrinho aqui que eu coloquei a imagem para vocês, foi lançado em 1928. Poesias em 1941. Aqui nós temos, então, o Oswald de Andrade, que nasceu em 1890 e morreu em 1954, que foi um escritor, dramaturgo brasileiro. Ele representa uma das principais lideranças no processo de implantação e definição da literatura modernista, e a sua atuação ficou marcada pelo espírito irreverente, polêmico, irônico e combativo. E ele defendia a valorização das nossas origens também, né? Uma característica muito presente do modernismo. De nosso passado histórico, cultural, de forma crítica, parodiando, ironizando e atualizando a nossa história de colonização. Então, ele sempre tem elementos lá da colonização, né? Sempre vai fazer uma ironia aqui, outra ali, sempre falando desse processo histórico. As obras dele, também ele tem muitas obras, eu peguei só algumas aqui para ilustrar para vocês. Temos, então, Os Condenados, de 1922, Memórias Sentimentais, de João Miramar, que eu acho que é a obra mais famosa dele, mais conhecida, de 1924, que eu coloquei a capa dela aqui. Pau-Brasil, de 1925. E por último, a gente vai fazer uma pequena análise de um poema do Oswald de Andrade, que se chama Erro de Português, de 1927. Bom, quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, assim, esse poema, ele vai relembrar ali dos povos indígenas cujas vidas terminaram, foram alteradas, né, drasticamente pela invasão dos portugueses. Então, assim, caso vocês se lembrem, né, espero que vocês se lembrem, quando houve a colonização, né, os portugueses chegaram aqui no Brasil, invadindo, né, o nosso país, e falando para os índios que, tipo assim, não quero a língua de vocês vão ser catequizados e vão falar a nossa língua sim. Então, assim, com um tom bem-humorado, o Carlos Drummond, ó, viajei. O Oswald de Andrade, ele repensa esse processo da formação do Brasil, e ele afirma que teria sido bem mais positivo se o colonizador tivesse aprendido com os indígenas, em vez de os forçar a adotar os seus costumes e valores. Então, foi o que eu falei. Então, assim, eles já chegaram ali falando, você vai falar a minha língua, eu não vou falar a sua língua. Mas o Oswald, ele faz meio que uma reflexão implícita nesse poema, de tipo, seria melhor mesmo se eu tivesse tido uma conversa ali, chegando num acordo, sabe? O que não aconteceu, infelizmente. Então, assim, como vocês podem ver nesse poema, tem uma característica nacional, falando lá do histórico, né, do nosso passado e tal, enfim. E é isso, aqui estão as minhas referências, mas vamos voltar para o primeiro slide. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Aqui no... Eu nunca sei o nome desse negócio aqui embaixo do vídeo, que tem a descrição. Tem um formulário com perguntas para vocês verem se vocês entenderam bem o modernismo da primeira fase. Também tem o link para vocês se inscreverem, para vocês entrarem no nosso Classroom, que vai ter textos e obras do modernismo, que vai estar tudo lá, e de outros vídeos também que já foram outras escolas que já foram faladas em outros vídeos aqui no canal. Siga a gente lá na nossa rede social, SOS Literatura, lá no Instagram. E, deixa eu ver se eu não tô esquecendo uma coisa. Não. Se inscreva aqui no canal, curta, comenta e fique atento porque o próximo vídeo vai ser sobre a segunda fase do modernismo, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e
Tchau.